da NOAA. NOAA é National Oceanic and Atmospheric Administration, que é uma organização que tem lá nos Estados Unidos, responsável por monitorar diversos aspectos do clima, tá? Quando a gente fala de clima, eu estou falando de você entender historicamente como que funciona um fenômeno e você criar, então, tentar expressar um padrão de comportamento daquele clima. Ou seja, pode ser na Terra, pode ser no Sol, pode ser no mar, mas no nosso caso, nós vamos focar no Space Weather, que é clima espacial. Então, dentro do NOAA, um dos setores é o Space Weather Prediction Center, que é responsável por monitorar todos os aspectos relacionados com o clima espacial. Talvez vocês já tenham visto essa tela, eu já vi que, por exemplo, o Sérgio Sacani compartilhou essa tela recentemente com vocês, tentando explicar para vocês um pouquinho sobre essas informações que tem aqui no site do NOAA. E eu vou tentar explicar isso para vocês e mostrar também outras fontes que apresentam esses dados, tá? Então, vamos lá. Bom, para começar, quando a gente abre o site do Space Weather aqui, ele mostra aqui na tela de cima alguns índices, tá? Então, esses índices, eles são relativos, todos eles, a tempestades solares, tá? Porque dentro do conceito de... Se você pensar no fenômeno do clima espacial e a interação que ele tem com a Terra, tem muita coisa, tem muitos detalhes, tem muitos parâmetros. O Sol é imenso, ele tem um monte de propriedades, o ambiente, o meio interplanetário, que é o caminho entre o Sol e a Terra, tem um monte de propriedades. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ver o que é realmente relevante, ou pelo menos o que a gente consegue captar como índice, que são significativos para algum fenômeno que possa interferir na vida humana. Então, o que o NOAA faz é isso. E para isso, ele criou esses 3 índices, tá? Um índice responsável por mostrar quando a gente tem uma tempestade de rádio, que seria uma emissão de partículas que pode afetar a ionosfera e atrapalhar nas transmissões de rádio. A gente tem um outro fenômeno que monitora as partículas, então são partículas altamente energéticas, que quando elas saem do Sol e atingem ou chegam aqui perto da Terra, elas afetam também a Terra, e o outro é o geomagnético, né, que são as tempestades geomagnéticas, que também afetam a magnetosfera terrestre. Então, esses 3 índices criados pelo NOAA, eles dão para a gente parâmetros para a gente comparar. Por exemplo, se acontecer isso, normalmente vai acontecer aquilo. Se acontecer, é que nem o clima, por exemplo, se a temperatura está mais baixa, está entre 0 e 10, talvez eu tenha neve se eu tiver umidade. Se eu tiver entre 10 e 20, sei lá, para algumas pessoas é confortável, para outras não. Se estiver acima disso, aí você tem super calor. Passou de 30 graus, a gente já tem risco para a saúde humana. Então, esses índices são... Eu estou tentando mostrar para vocês uma equivalência com o que seria o clima terrestre, mas nesse caso aqui, para o espaço, a gente tem, então, esses 3 principais índices. O R, o S e o G. Então, é nesses que a gente vai focar. Então, baseado nisso, por consenso de estudo de anos, todas as agências que trabalham com clima espacial focam nesses 3 parâmetros. E esses 3 parâmetros nos dão uma ideia do que está acontecendo no clima espacial. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver assim que ele mostra, por exemplo, 24 horas, qual é o índice observado mais intenso nas últimas 24 horas. Então, você vai ver que não teve nenhuma atividade de rádio, de tempestade de rádio que afeta a Terra, não teve nenhuma de partículas, mas teve uma geomagnética, de menor intensidade, mas teve nas últimas 24 horas. E nós vamos ver aonde, por quê e como, tá ok? Essas daqui são as últimas observações, ou seja, ela não está ativa nesse momento. Ela já esteve no passado, mas não está ativa nesse momento. E se você andar aqui para o próximo campo aqui, você vai ver qual é a previsão para o próximo dia. E aí você tem para o próximo dia e para o outro dia, tá? Então, isso aqui é igual à previsão do tempo. Quando você abre lá a previsão do tempo, você tem o tempo atual, aí você tem para amanhã, para depois de amanhã, para depois... É mais ou menos igual, mesma ideia, mas o que a gente tem aqui para observar é nas últimas
nas últimas 24 horas nós tivemos uma tempestade do tipo G1, tá? Dentro dessa mesma janela, nós vamos ver aqui que a gente mede a velocidade do vento solar. A velocidade do vento solar é um parâmetro muito importante, porque ela tende a ter um valor médio ali em torno de 300 quilômetros por segundo, porque o Sol está o tempo inteiro emitindo esse vento solar, tá? E esse vento solar, ele é regular, é como se fosse o ar de fundo ali do Sol com a Terra. Mas quando ele é acelerado, significa que aconteceu alguma coisa no Sol que fez com que esse vento fosse acelerado. Então, se ele foi acelerado, isso pode impactar aqui na Terra. Então, tem sensores lá no espaço medindo o tempo inteiro esse vento solar, e quando ele acelera, né, aumenta a sua velocidade, isso pode causar algum fenômeno aqui na Terra, então a gente monitora a velocidade desse vento solar, tá? E a gente também monitora o campo magnético. Então, a gente vai ter dois parâmetros aqui: o campo magnético total e o campo magnético Z. Isso é muito importante, gente. Não adianta falar de tempestade solar sem falar no campo magnético BZ. Porque o BZ é a direção com a qual esse campo vai chegar aqui perto da Terra. Então, se ele chegar orientado para sul ou orientado para norte, muda tudo, muda todas essas relações, muda como a tempestade vai afetar a Terra, muda tudo. Então, não adianta você simplesmente ter uma tempestade que aconteceu lá no Sol e ela chegar aqui com um parâmetro BZ diferente do que a gente espera, que seria o prejudicial, ou menos prejudicial, mais prejudicial. Então, tudo isso muda a relação entre a Terra e esse meio interplanetário e tudo que está vindo com relação ao Sol, tá? E o outro parâmetro é o fluxo de rádio, tá? Medido nesse comprimento aqui de onda. Então, eles fazem essa medida ao longo do dia, então essa é a medida do meio-dia, tá? E ela estava em 168, que é Solar Flux Unit, que é a unidade de fluxo solar, tá? Esse valor 168, ele é alto, tá? Então, tem um fluxo intenso de rádio vindo, e para os parâmetros regulares é um fluxo alto, mas para o ciclo solar, a hora que a gente está no ciclo solar, tá ok, é um fluxo. E esse parâmetro é um dos parâmetros que nós utilizamos, por exemplo, para fazer a manobra de um satélite, por exemplo, para calcular se um satélite vai precisar de manobra ou não, é um parâmetro de entrada para fazer a propagação de órbita do satélite. Então, eu tenho um satélite, eu vou olhar esse fluxo antes de fazer uma manobra. Por quê? Porque se esse fluxo tiver aumentado, ou mais baixo, ou mais alto, eu sei que isso vai interferir, ou pode interferir, na propagação de órbita do meu satélite. Fluxos mais intensos tendem a estar associados com o ambiente do clima espacial mais perturbado, ou seja, com mais problemas de arrasto atmosférico, algum tipo de fenômeno que possa afetar a vida do satélite. Então, esse fluxo, ele é um indicativo da condição do Sol, da condição do meio interplanetário para a gente que trabalha com essa área de exploração espacial.